Começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 26 de julho. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas com análise de conjunturas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, aconteceu muita coisa, já que eu não pude gravar semana passada, né? A gente teve resultado de várias empresas, tanto no Brasil bem menos, né? Mas fora já um volume até grande de resultados aí. Não vou até me aprofundar, porque enfim, acumulou muito resultado, tem muita coisa, mas são de forma mais geral, tá? Os resultados aí de empresas que impactaram mais o mercado. Depois eu vou fazer até uma análise um pouquinho política ali, um pouco para frente, cada situação do Gaza na Rússia, mas vou começar um pouquinho com a análise do resultado das empresas nos Estados Unidos de forma geral. Bom, tivemos os bancos já ainda lá para trás, depois disso a gente teve já essa semana o resultado na verdade ainda semana passada, o resultado do Snapchat, que desapontou bastante, a ação caiu muito. Tivemos o resultado do Netflix, né, que perdeu ali menos assinantes do que era expectativa, a ação acabou até respondendo bem. E tivemos ali alguns resultados acima, outros abaixo do consenso, mas o resultado que na verdade veio para apavorar muita gente, né, se dá para chamar assim, foi o resultado do Walmart, que saiu ontem, no qual o Walmart não bateu as expectativas, e além disso, né, teve ali uma leitura que o resto do ano poderia ser ruim, por causa de questão de ajuste de estoques, a inflação pegando. Mas, por exemplo, até o que o pessoal falou, né? Como já passou um disso, foi ontem. Hoje, por exemplo, saiu o balanço do McDonald's, que já foi um pouco melhor. O balanço do McDonald's, assim, já colocando a inflação, ainda assim, acabou batendo o consenso. No caso, a gente também teve ali o balanço do UBS, né? Que a ação até acabou respondendo, pelo menos no pré-market ali, antes de abrir, caindo bastante. Eu confesso que eu não vi como ela foi durante o dia, mas foi um balanço que no primeiro momento até superou as expectativas, mas o guidance, né? O guidance, no caso, é o que a empresa projeta que vai acontecer pro resto do ano, foi ruim, então a ação estava respondendo mal. Agora, após o fechamento, a gente teve os balanços de Microsoft e de Google, que foram abaixo das expectativas, mas não tão abaixo, tá? Claro que podem ter um impacto até ruim no mercado amanhã, mas não foram, digamos, resultados péssimos, tá? Foram resultados ali, se dá para dizer assim, não vou falar administráveis, mas foram resultados próximos do que se esperava, embora abaixo, isso tem que ficar bem claro. E aí também surgiram, né, todos os... eu vou chamar de boatos, tá? Mas aqui eu não tenho certeza exatamente do que aconteceu, mas do que aconteceu, digo assim, internamente no Google, né? Mas as notícias são que todas essas empresas ali, principalmente as tecnológicas, né, Google, Microsoft, estão suspendendo contratações. O próprio Google tem sido ali mais cuidadoso na hora de soltar notícias por causa da inflação também, por causa do aumento da taxa de juros, que inclusive deve acontecer amanhã, mais 0,75 BPs, né, mais 0,75 percentual de aumento, acho que não vai ser mais do que isso. Mas assim, isso demonstra que algumas empresas, é o que o pessoal diz, né? E nisso o Brasil é especialista, né? Nesse sentido, porque a gente convive com a inflação alta aqui há décadas, né? E lá é o que o pessoal diz, quem atua no mercado norte-americano hoje, quase ninguém conviveu com a inflação alta, né? Porque ela parou ali no final da década de 70, início de 80, ou na década de 70, que seja, né? Se a gente não colocar 80, mas é coisa de 40, 50 anos atrás. Muita gente ainda, mesmo os mais velhos do mercado, boa parte deles ainda estavam nos seus anos de formação, né? Digo dos americanos, já no Brasil isso é mais comum. Então o que a gente costuma dizer aqui é que as empresas que se dão bem num momento como esse, ou que podem se dar bem, são as empresas que têm alguma capacidade de repassar preços, ou seja, meu produto é tão bom que as pessoas não abrem mão de ter ele, eu consigo aumentar os preços e os custos não me matam, né? Então esse é o debate agora. Vale lembrar, como eu disse, né, vai ter muitos resultados ainda, mas uma coisa já interessante foi, apesar dos resultados do Google terem sido abaixo, não foram tão abaixo. E, por exemplo, o Snapchat, que também concorre ali com o Google pela questão de receitas, né, vinculado a anúncios, acabou tendo ali um resultado menos, como eu já falei antes, né, um resultado abaixo, mas menos catastrófico do que o de Snapchat. Digamos que quando você tem uma ameaça ali, a questão de anúncios, você sempre acaba pegando o Meta, né, no caso Facebook, você pega Google e o próprio Snapchat, claro, um player menor, mas que também vive muito de anúncios, né? Então o que parece é que você já pode falar um pouco da questão aí de poder de mercado, ou seja, os anunciantes estão escolhendo, por exemplo, anunciar no Google, já que eles têm menos dinheiro, né? Manter os anúncios no Google e na Meta, no caso o Facebook, Instagram, né? E no caso do Google, YouTube também, ao invés de colocar, por exemplo, no Snapchat, que é um player até forte entre alguns jovens e tudo mais, mas que sofre. E aí também vale mencionar que provavelmente o TikTok também
possivelmente também está drenando um pouco do Snapchat, né? Que o Snapchat é uma rede aqui no Brasil, o pessoal de Clarice que acabou, mas ela é maior que o Twitter no mundo, por exemplo, né? Mas é uma rede bastante americanizada, de jovens americanos, e obviamente, e quando eu digo americanos, dos Estados Unidos da América, né? USA, como quiser chamar, enfim. Apesar de também ter alguma penetração na Europa. Mas se a gente pegar o TikTok, ele está justamente pegando esses jovens, né? Então provavelmente o Snapchat também sofreu um pouco com essa entrada do TikTok aí na mesma arena que ele. Claro que os outros também sofreram, mas provavelmente, como os próprios resultados estão indicando, menos. Indo aqui, né, falar bem rápido sobre a economia americana, a gente tem vários sinais ali mais amplos da economia, finalmente, que, claro, tem coisas que ainda estão acelerando sim, mas o número de casas usadas compradas caiu, alguns indicadores econômicos também estão mais lentos, a economia a confiança do consumidor está caindo. Então a gente tem sinais sim que os Estados Unidos poderia estar caminhando para uma recessão. Tecnicamente ali teve até uma discussão, porque se fosse só pegar a questão de crescimento ali, né, ou seja, 2 trimestres seguidos de contração, já se poderia falar que os Estados Unidos está tecnicamente em recessão após apresentar a variação do PIB do segundo trimestre, né? Embora o governo norte-americano tenha feito ali uma reparação, falando que não é bem assim, se os outros critérios não estariam em recessão. Muita gente falou que o governo estaria alterando as regras, tá? Que eu não conheço tecnicamente para entrar nessa seara específica, se o governo se utilizou ali de artimanhas para mudar isso ou não. Mas o que dá para dizer de qualquer forma é que tem gente que, inclusive, não gosta do atual governo americano, algumas pessoas, enfim, públicas, né, que estão no Twitter ali, falando que não, né? Que, claro, o governo está, sim, se utilizando de alguma forma de uma narrativa, mas uma narrativa que existe. Você tem mais de uma forma de poder dizer o que é recessão técnica, e o governo está utilizando outra que também é aplicável. Claro, isso de alguma forma demonstra que, sim, você tem uma desaceleração, isso é um fato, mas o governo está explicando. A recessão, até pela definição que a gente tem, pode ser nessa situação ou nessa situação. Provavelmente essa situação vai se concretizar, que é a retração 2 trimestres seguidos, mas olhando isso, olhando aquilo, fazendo considerações, você poderia considerar que não está. Então é mais o governo utilizando uma forma técnica ali de poder não ter que usar o termo recessão, né? Mas o que é nítido é que a economia americana vai desacelerando. Isso deixa o Fed com uma decisão muito difícil, porque sim, os preços continuam aumentando, mesmo que seja mais lentamente, então ele tem que subir a taxa de juros, só que quando você aumenta a taxa de juros para uma economia que está decrescendo, você tem um problema, né? Uma economia que está em desaceleração, o risco sempre é você ter uma estagnação, né? Ou seja, a economia para de crescer e está com a inflação alta. Então esse é o desafio do Fed hoje. Se acontecesse uma estagnação nos Estados Unidos, seria um desastre. Então esse é o grande desafio, tá? Tem a impressão que o Fed vai aumentar as 0,75 porque está um momento muito estranho. Se aumentar mais do que isso vai ser complicado, se aumentar menos também. Nem tô falando que 0,75 é o certo, pode ser que daqui a um mês, quando ele tem que ser, ou na próxima reunião do Fed, enfim, do FONC, pode ser que se tiver a conclusão, olha, deveria ter aumentado 1, porque acabou, mesmo com todos os problemas, a inflação aumentou mais, mesmo com o país crescendo menos, ou o contrário, começou a sufocar a atividade econômica, devia ter subido meio. Mas nesse momento, como eles tomaram a decisão no último de 7,75, acho que o natural, que todo mundo espere, até para não assustar demais todo mundo que está envolvido, né, eu acho que vai acabar aumentando em 0,75, e o que já vem acontecendo e vai se acentuar até a valorização do dólar, o próprio Google, né, soltou uma nota interessante, tem que ser levado em consideração, né, porque quando a gente olha os resultados consolidados do Google, por exemplo, ficaram abaixo, você leva em consideração o dólar, mas tem que pensar que o Google e a própria Microsoft são empresas mundiais, né? O Google vende anúncios no Brasil, a Microsoft vende ali licenças dos seus programas no Brasil, vende Xbox no Brasil, o YouTube tem receita de publicidade no YouTube no Brasil. Então, assim, isso usualmente é pago com moeda local, né? Estou usando o exemplo do Brasil, que é o país que a gente mora, mas isso serve para o mundo inteiro. Então, quando essas moedas, principalmente emergentes, perdem poder frente ao dólar, poder de compra, no caso, né? Ou seja, se desvalorizam perante o dólar, isso provavelmente até aconteceu de forma muito mais acelerada após o segundo trimestre, tá? Que em julho acho que esse movimento se acentuou, mas isso provavelmente já impactou em parte o resultado dessas empresas no segundo tri e vai afetar mais no terceiro. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Claro que na rúbrica final isso é perda de valor, mas as questões cambiais são ajustáveis, então tem que levar isso em consideração. Provavelmente as empresas globais vão ter quedas da receita em dólar, porque o dólar está se valorizando. Da mesma forma, por exemplo, você pegar exportadores brasileiros, podem acabar se dando bem ali com isso, tá? Agora aqui falando rapidamente, que hoje realmente ficou muitos temas e eventualmente eu já tinha prometido semana passada, mas eu vou gravar um vídeo separado, um pouco mais estruturado, por isso que eu não consigo gravar ainda sobre a questão italiana, que deve sair amanhã. Mas, falando rapidamente sobre a Europa, tá?
A Europa tem o mesmo problema dos Estados Unidos com a inflação, porque a inflação também está subindo rápido lá, com a diferença que o Banco Central Europeu nem começou o seu processo de subida de juros, aliás, vai começar agora, mas muito atrás dos americanos, né, e tudo mais. E lá eles têm uma questão de combustível, que, claro, também afeta os Estados Unidos. O Biden foi para a Arábia Saudita para tentar convencer os sauditas a explorar mais petróleo, para pressionar o PEP. Mas os europeus estão numa situação que eles usam muito gás, se colocaram nessa situação, e aqui eu não vou fazer aqui um negócio... Eu já falei aqui muito sobre energia nuclear e como eu, pessoalmente, até por todos os indícios que se tenha, não estou falando que é a grande solução, mas que para você ter uma energia intermitente, com o que a gente sabe hoje, seria meio que a única forma, e aí eu não estou falando nem de necessariamente teria que ter a maioria da energia nuclear. É claro que todo mundo preferia que fosse tudo solar, ou mesmo energia eólica, mas essas energias não transcorre o tempo inteiro, né? Principalmente na Europa, não tem sol o ano inteiro, às vezes não venta. Então você precisa ter algum tipo de plano B. Ele pode ser petróleo, pode ser gás, pode ser nuclear. A grande questão é que o nuclear é o único desses que não polui, né? E aí você tem que fazer uma escolha, poluir ou não poluir, correr, entre aspas, o risco depois com os rejeitos ali que ficam... Uma questão extremamente complexa na questão nuclear, que agora estão surgindo outros usos, a gente até que está falando que dá para usar isso para fazer outros produtos. Não vou me meter a falar sobre tudo isso. O único ponto é, a Europa ficou vulnerável a isso, tanto que ficou ali a história de uma turbina, né, que parou de funcionar no principal gasoduto ali, que vai para mais países da Europa, mas que vai principalmente para a Alemanha, né, que é o Nord Stream. E, bom, a partir disso, né, a Rússia começou a fornecer apenas 40% do que era contratado. Tudo bem que já tinha uma manutenção ali prevista para o Nord Stream, mas o período da manutenção prevista passou e a Rússia continuou mandando menos petróleo, justamente sobre essa argumentação de que tinha um problema. O problema com a turbina, enfim, que estava ali, foi mandada para a Siemens alemã, e acho que ela é para Siemens canadense, não sei exatamente por qual razão foi para a Siemens no Canadá. Mas voltou para a Alemanha por causa de uma documentação, não conseguiu voltar para a Rússia. A Alemanha falava que, na verdade, a Rússia tinha uma turbina reserva, então já dava para estar funcionando as coisas. Resumindo, o gás passava pelo Nord Stream, que é só para 20% do seu uso normal. Tanto que os países europeus hoje aprovaram diminuir em 15%, a Comissão Europeia, né? Diminuir em 15% seu objetivo de utilizar gás no inverno. O que, claro, os governos podem se acordar disso numa sala, mas tem que combinar isso com a população, né? Para quem não sabe, a Europa está passando pelo o verão talvez mais intenso, talvez da história, ou no mínimo da história recente, né? Pessoas até morrendo ali por causa do calor, pelo menos os relatos que a gente tem, uma situação tenebrosa. E, bom, você também precisa, né, de eletricidade, que muitas vezes vem do gás ali, para ligar ar-condicionado, para deixar o ambiente um pouco mais assim, e no inverno pior ainda, né? Se a gente tiver um inverno, claro que é o oposto do que está acontecendo agora, mas o inverno também tão rígido quanto está sendo o verão, você vai ter mais mortes, vai ter paralisação de indústrias, que vai faltar energia, vai ter gente ali sem calefação. Então isso pode levar a um caos social europeu muito grande. Até por isso que a Alemanha falou ali que a documentação foi arrumada, estaria mandando essa turbina ali para a Rússia, mas as notícias que têm saído até na Bloomberg e em outros lugares é que a Rússia gostaria de continuar mandando ali, talvez um pouco mais do que os 20% que manda atualmente, mas não gostaria de aumentar muito esse envio até as sanções abrandarem, né? Então a Europa ali se coloca numa situação muito complexa, em especial a Alemanha. E se a Alemanha desacelerar, é um desastre para a União Europeia como um todo, tá? Claro que tem outros países ali muito relevantes, mas o grande coração industrial da União Europeia é a Alemanha. Uma desaceleração na Alemanha seria desastrosa, tá? Saíram até algumas projeções, né, que falam que poderia ser até pior para a Itália, caso esse gás seja cortado totalmente ou fique como está. Mas eu acho que, assim, não vou entrar aqui na questão da projeção, mas será um desastre econômico para a Alemanha e um desastre social, né? Porque, assim, você pegar na Itália, que tem até um livro muito bom, Engenheiros do Caos, que narra ali um pouco a trajetória do Partido Cinco Estrelas, do Beppe Grillo, mas na Itália você já vinha ali e eu vou falar um pouco isso sobre melhor, como eu já disse, num vídeo amanhã, mas a Itália já vinha numa fragmentação partidária muito complexa, que parece estar se acelerando, ou seja, tornando um pouco um caos você criar uma maioria na Itália. Tanto que você tinha um governo de unidade nacional que rachou, ainda teria maioria, mas o Mário Draghi renunciou e convocou eleições para 25 de setembro. Eleições que podem terminar com a Giorgia Meloni ali, né? Uma política mais à direita ali, chefiando o governo, aliada com o Matteo Salvini, que chegou a ser, inclusive, ser ministro do exterior do governo italiano, antes da entrada do Mário Draghi com o governo de união nacional. E foi muito contra a entrada de refugiados, né? Então, assim... E claro, hoje está todo mundo com algum tipo de forma geral, né? Ainda é popular na Europa você falar contra a Rússia nesse momento,
Mas tanto Salvini e a Giorgia Meloni um pouco menos, são políticos que já demonstraram lá atrás um pouco de afeto, né? Pelo estilo, pela figura do Putin. Aqui eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, é só que isso aconteceu, né? São políticos que tinham algum nível de afinidade com a figura do Putin. Então, assim, e com a coisa se acelerando, na verdade, para os europeus ficarem sem calefação para o inverno, talvez ser aliado do Putin pode até ser interessante. Então vamos ver como eles vão se portar. E aí, entre o grande país europeu que é a Alemanha, né, teve eleições recentes, o Olaf Scholz é o primeiro-ministro, mas tem que ver o que vai acontecer com a Alemanha, porque não é difícil você imaginar, tá, essa coalizão com 3 partidos, tá, inclusive não é muito comum na Alemanha. A Alemanha, nesse sentido, até um país um pouco diferente, né, porque teve uma grande coalizão nos últimos governos da Merkel, ou seja, o CDU, que era o partido da Merkel, e o seu irmão bávaro, né, também, se aliando ali com o CPD, que é o partido ali, digamos, de centro-esquerda, a Merkel de centro-direita. Aí, se não gostarem dessas definições, estou apenas falando o que aparece ali na principal mídia. E, bom, de qualquer forma, né, era quase como se tivesse, quase não, era os 2 maiores partidos do país se unindo no mesmo governo, só que depois eles competiam em eleições, né? Então era uma situação, assim, diferente, né, não muito ocasional, mas que parecia possível na Alemanha. Nessa nova eleição, o SDU perdeu ali a eleição para o SPD, teve o maior número de votos, mas como os votos foram mais fragmentados, ele teve que colocar na união os Verdes e o FDP, né, esse é o nome do partido mesmo, que é um partido mais liberal ali, e os Verdes são um partido ali também mais de... Claro, o nome já diz, né? Mais procura a questão ambiental, mas também talvez com valores econômicos um pouco mais à esquerda. O FDP bastante liberal, ou seja, em questões sociais, provavelmente os 3 partidos até batem as opiniões, mas provavelmente não tudo economicamente, embora, claro, as diferenças não sejam insustentáveis, tanto que a coalizão foi formada. Se a gente perceber ali um início, né, de uma insatisfação no país muito grande, inclusive por uma potencial, primeiro, falta de calefação mesmo, para vocês sobreviverem depois, com uma diminuição da indústria que poderia aumentar o desemprego na Alemanha e criar vários outros problemas, parece improvável. Não estou falando aqui que isso vai acontecer, até porque eu não acho, assim, eu não tenho nem opinião sobre isso, que é muito complexo, porque depende de quanto gás vai ir, a que preço, o que vai acontecer. Mas se o preço do gás continuar aumentando, e mais do que o preço aumentar, não tiver gás suficiente, não é impossível imaginar num caos a ponto da Alemanha ter que chamar uma eleição. E aí isso seria uma placa tectônica sendo movida ali, muito maluca, até porque se o nível de insatisfação com esse governo aumentar, nem dá para saber para onde esses votos iriam migrar. Por exemplo, o Alternative for Dutch, né, que digamos é o partido ali mais à direita na Alemanha, chamados inclusive por alguns de um partido neonazista. Eu já não sei avaliar se essa definição é boa ou não, mas com certeza é um partido mais à direita, né, na Alemanha, que teve muitos votos na penúltima eleição. Na última também foi bem, mas acho que até teve uma queda ali. E o outro partido também que poderia se aproveitar disso, eu digo assim, que são os 2 partidos que hoje estão mais longe do governo, porque por mais que o SDU hoje seja a oposição, o partido da Merkel, também ficou muitos anos no poder, então poderia ter um risco de ter alguma visão. E aqui eu nem tô falando que o Alternative for Dutch, ou o outro partido que eu vou citar, que é o Die Linke, né, que é o Die Left, na verdade, perdão, que é o partido de esquerda originário da Alemanha Oriental, vão ganhar o governo. Tô falando apenas que essa chance existe, diante de uma insatisfação, você migrar para esses 2 partidos que estão mais nas franjas, e nem estão comparando os dois, né, no sentido de serem parecidos ou não. É que são opções mais antissistema, se é que isso vai ocorrer, né? Eu acho que a Alemanha tem todos os meios para não deixar isso ocorrer, mas tem que ficar esperta. Não é uma situação simples. Falando aqui rapidamente sobre a China, tá? A gente teve alguns dias de minério subindo muito forte, algum nível de otimismo, mas as informações da China são cada vez mais complexas. Parece muito difícil que a China atinja ali o crescimento estimado para esse ano, porque a variante, né, digamos, estão chamando de nova variante lá, B5, que acho que até agora chegou nos Estados Unidos e na Europa, também está aumentando o número de casos por lá, está levando a mais lockdowns na China, o que obviamente diminui a atividade econômica. Você tem ali as empresas que cobravam hipoteca sobre imóveis, e mesmo que estavam vendendo novos imóveis, pararam de receber parcelas de boa parte da população. Aparentemente o governo ali está dando dinheiro para elas acabarem de construir as obras que ainda faltavam por terminar, que ficaram ali deixadas. Mas não sabe até que ponto essas empresas vão querer também iniciar novas obras, mesmo que tenha demanda, porque elas não estão recebendo. Então, se o dinheiro dá uma grana, tem sérias dúvidas que elas vão continuar em obras novas. E lembrando que o setor de construção civil é 30% do PIB chinês, ou 25% a 30%, o que é muito mais do que outras economias, que às vezes não bate nem 20%, nem 15%. Então, é uma situação muito complexa para a China, no qual a China realmente tem que olhar o que vai fazer, né, como se decidir, até porque o desemprego lá já aumentou um pouco. Tem também cada vez mais notícias, como eu disse aqui, que são de difícil averiguação prática, mas que estão aumentando, e cada vez de instituições, digamos, jornalísticas mais respeitáveis,
que tem sim um problema bancário, principalmente em zonas rurais da China, tá? Que as pessoas não estão conseguindo sacar o dinheiro. E sabe que corrida bancária é uma coisa extremamente complexa, com o aumento do desemprego também. Então, assim, até por isso que a gente pode dizer até que tem um aumento das hostilidades contra os Estados Unidos por causa de Taiwan. Eu acho que isso pode ser até uma distração. E aqui eu não tô falando que a China tá à beira do caos, acho que até longe disso. Mas a gente vê, talvez depois de muito tempo, alguns problemas na China também, né? Algumas placas tectônicas se movendo e para o mundo, em especial para o Brasil, isso é muito complexo. Agora, indo aqui para o cenário nacional, a gente tem ali uma chance ainda até grande de deflação no mês de julho, mas digamos que o IPCA 15, né, dos primeiros 15 dias do mês de julho, desacelerou, mas ainda assim mostrou inflação crescente, né? Então isso, para muita gente, foi uma surpresa, né? Que muita gente já achava que poderia ele ter um cenário já de deflação nos primeiros 15 dias. Muita gente falando que o número é muito bom, outros falando que não é tão bom. Minha impressão não foi um desastre, mas acho que muita gente esperava números melhores. Então isso demonstra que a inflação também ainda está forte aqui no Brasil, tá? Sobre os resultados, né? A Home soltou o resultado, né? A empresa ali que faz equipamentos, né, de Santa Bárbara do Oeste. Interessantes, fortes. Até caiu um pouquinho em relação ao segundo trimestre de 21. Agora é segundo trimestre de 22, o lucro ali, a receita. Mas um número grande de novos pedidos entrando, até do exterior. Então, assim, acho que a Home é uma empresa que tem que só se orgulhar, porque realmente é uma empresa assim, muito bem tocada, ainda no setor industrial, que é um setor aqui no Brasil. Você vem em eleição presidencial, todo mundo fala disso, que o Brasil precisa se reindustrializar. Então, é até uma exceção no cenário que a gente tem hoje. Por outro lado, a gente teve não o resultado final, mas ali uma prévia, né, dos dados operacionais da Vale, que não foi péssima, mas não foi aquelas coisas assim. Claro que muita gente já tinha ali uma certa estimativa disso, mas não foram grandes números, não foram péssimos, mas foram números ok. E o preço do minério de ferro, se a China continuar assim, é bem fácil estimar que pode cair mais. Claro que o setor de aço também sofre muito, né? E lembrando, a construção civil na China anda mais devagar, demanda por ferro e aço despenca, né? Porque é um grande consumidor em relação ao mundo inteiro. E os próprias siderúrgicas chinesas, né, ficam com capacidade ociosa e acabam mandando isso para outros lugares, derrubando o preço do aço no mundo todo. Então, uma situação muito complicada, que tem que ser medida aí, né? Olhando aqui agora coisas que aconteceram mais específicas, tá? Até de algumas ações menos visadas. Vou falar primeiro de BRF, que é uma ação que eu já falei aqui outras vezes, mas acho importante atualizar o cenário. E vou falar de duas ações menos faladas aí, mas que eu acho que hoje vale a pena comentar, porque, principalmente nesse cenário tão incerto, são empresas que podem ter acontecimentos aí muito interessantes, né? São penny stocks, empresas de terceira linha ali até, mas que tem coisas para acontecer, mas claro, arriscadíssimas. Não é coisa para... Como eu disse, além de não ter nem as qualificações para dar dica e recomendação financeira, nem o objetivo aqui, é só realmente para explicar o que está acontecendo. Sobre o BRF, né? A BRF fez ali uma estratégia, na verdade, de muito tempo atrás, quando a Sadia e Perdigão eram até separadas ainda, na década de 70, né? De ir pro mundo árabe. A Sadia se consagrou como uma marca muito forte lá. Perdigão também, mas a grande marca lá é a Sadia. A BRF sempre exportou para lá. Veio ali algumas diretrizes do governo saudita que gostaria, até por segurança alimentar, de ter mais produção de alimentos no país. No primeiro momento, a BRF, na verdade, construiu uma fábrica de processados muito grande nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, que foi proibida de exportar para a Arábia Saudita ali, eu não lembro agora se faz 1 ou 2 anos atrás, mas perdeu a licença para exportação e o governo saudita deixou mais claro que gostaria de ter ali uma indústria local, né, de alimentos. Então o que a BRF fez foi, ela acabou fazendo uma joint venture junto com o governo saudita para ter uma empresa também produtora de frangos dentro da Arábia Saudita, e depois já de mais de um ano de ter anunciado essa intenção de fazer a empresa com, salvo engano, tá, que agora eu não sei as datas exatas, mas depois de um período até relativamente longo, de ter demonstrado essa intenção de fazer uma parceria com o governo para essa empresa, né, ele acabou afirmando ali, né, assinando esse acordo. E, bom, quer dizer, perdão, já tinha assinado esse acordo há quase um ano, e essa semana o governo saudita liberou a planta que ela tem nos Emirados Árabes para vender para a Arábia Saudita novamente. Ou seja, ela tem uma planta de processados que não estava podendo vender, agora vai poder vender. A Arábia Saudita é um dos poucos países no mundo, né, que está com poder de compra até maior, porque com esses preços do petróleo, assim como está acontecendo até com a Rússia em algum nível, a Arábia Saudita nem tem os problemas que a Rússia tem, né, diplomáticos, então está vendendo petróleo feito louco, a preços altíssimos, com esse dólar alto. Então realmente pegando muito dinheiro ali, né?
Então, é um país com poder de compra muito grande, até com um aumento ali de compra de frangos. Lembrando que essa semana o Canadá, inclusive, proibiu a compra de frangos dos Estados Unidos depois de muito tempo, por causa da gripe aviária, que eu já comentei há meses atrás, aqui, faz meses já, né? Eu comentei aqui no podcast que assolou os Estados Unidos. Hoje ela está até mais controlada, mas os efeitos dela já aconteceram, né? Sobre a população ali de aves, né? Dos americanos, de ovinos, né? Americano, enfim. Além disso, você tem ali um cenário que foi vista na China isso, tá? Mas foram achados ali casos novamente da gripe suína africana na Índia. A Índia, como a gente sabe, faz fronteira com a China, e o grande problema na China foi, né, a gripe suína africana alguns anos atrás, que acabou a matriz, né, mas assim, com os porcos na China, com os rebanhos de porcos, morreram muitos porcos. E também teve o primeiro caso patogênico de gripe aviária na China, tá? Então, assim, e isso num cenário que a China tá num momento estranho, mas obviamente não tem como deixar, assim, quando eu digo obviamente, quero dizer assim, a China preza muito a segurança alimentar, mesmo com outros problemas, eles não vão deixar isso acontecer. Então a tendência é que o preço dos alimentos continue subindo, tá? E a BRF deve se aproveitar muito disso em exportações, com o dólar alto, com o poder de mercado que tem mundial, também é muito forte em porcos, como eu comentei no vídeo no YouTube, então tem um cenário muito legal. Para terminar agora, 2 comentários rápidos sobre 2 empresas, uma é a Enepar, que é uma empresa ali que eu já comentei aqui faz um tempo já no podcast, mas na verdade é bastante tempo, mas é um case ali de uma empresa que está em recuperação judicial, bastante endividada, mas tinha ativos ali para vender, para se reestruturar, tinha um plano de negócios. Ela vendeu a planta dela de Araraquara, tá? Uma planta que ela até tinha vendido, na verdade parte da planta, né? Que ela já tinha vendido há muito tempo atrás para uma empresa chamada Geoterra, que na verdade ganhou o lance, mas nunca pagou, isso há alguns anos atrás. Dessa vez uma empresa chamada Cefran levou ali uma planta dela por 150 milhões de dólares, que é mais do que todo o valor de mercado da Enepar em bolsa, ou seja, uma oferta alta. E a grande questão é que o depósito desse valor não estava aparecendo. Na verdade, a empresa, como no processo judicial ela foi arrematante, ela tinha 30 dias para pagar, não pagou nos 30 dias, pediu um adiamento, porque falou que o dinheiro ia vir de fora, teve problemas para isso. Nesse meio tempo, agora, essa semana passada, disse que tinha realizado o pagamento, mas não chegou na conta da Enepar. Depois peticionou falando que a Enepar estava tentando falar com o banco, a Enepar abriu uma conta nova para cair, e hoje a Cefran ali, porque alguns credores tinham falado, olha, essa Cefran não está pagando, quero desabilitar ela e essa venda não vai acontecer. E a Cefran hoje protocolou uma petição falando, olha, não, a gente pagou e está aqui o comprovante de transferência para mais de uma conta da Enepar, o problema é bancário, a gente fez nossa parte. E assim, parece muito improvável, embora possa acontecer, que a empresa vá mentir esse nível, né? Eu acho que essas transferências foram feitas, deve estar correndo algum problema, embora tenham sim algumas razões para suspeita, mas o fato é, se essa compra for efetivada, é um valor muito, né? Muito acima do que a empresa vale hoje, e daria inclusive para a empresa que está ali, algumas dívidas restantes que faltam, principalmente o acordo com o BNDES, para sair da recuperação judicial. Então, é uma possibilidade ali com seus riscos mais interessante, porque, como eu disse, é um valor muito alto que entra no caixa da empresa, que tem planos de novas linhas de negócio daqui para frente. E para terminar, uma empresa que eu já falei que algumas vezes, e vai ficar curtinho, porque eu não quero passar de meia hora, então eu vou falar em 1 minuto, tá? Bem rápido. A Lupatec, que anunciou que abriu um escritório na China depois de anos de tentativas, e o que parece a abertura desse escritório é que a empresa vai tentar trazer equipamentos, né, da China, onde são feitas a maior parte das plataformas flutuantes, os FSPOs para extração de petróleo, para vender aqui no Brasil. E como você tem a questão de conteúdo nacional, a empresa poderia pegar equipamentos talvez até mais baratos do que a produção local na China, além de também poder exportar alguma coisa, já que ela é referência em válvulas, em cabos de ancoragem. Mas ela poderia pegar esses equipamentos chineses e vender aqui, sendo uma empresa brasileira, com um custo mais baixo. Ao mesmo tempo também, o seu administrador judicial postou no processo que não vê mais óbvio para saída, postou o quadro atualizado de credores de acordo com o presidente. Era o que faltava para a empresa poder pedir a saída de operação judicial. E após postar esse quadro, 3 ou 4 dias depois, o próprio administrador judicial postou ali sua análise sobre o processo, falando que a empresa estaria pronta, teria cumprido todos os requisitos para sair de RJ. O Ministério Público também já tinha se pronunciado dessa forma. Então agora se espera que a própria empresa se manifeste dessa mesma forma, e que a empresa saia em breve de RJ, e como todo mundo que acompanha a Bolsa e a empresa RJ sabe, seja por razões certas ou não, a empresa saem de RJ tendem a ter valorizações muito expressivas. Então vale muito a pena ficar de olho. E para finalizar sobre o Lupatec, ainda vai ter a votação na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, de uma legislação para eólicas offshore, tá, que ficam no mar, né? E elas usam muitos cabos de ancoragem, que é a fábrica de São Leopoldo, que está desativada da Lupatec. Então isso é uma oportunidade de negócio, na verdade, monstruosa. Quando eu digo desativada, assim, a fábrica, na verdade, até está ativada, mas não tem, digamos, nenhum pedido operacional no momento muito grande.
E qualquer pedido ali muda o patamar da empresa pelo fato de reativar essa fábrica, de cabos de ancoragem vão ser muito necessários para coisa offshore. É uma coisa que demanda algum nível de controle nacional e a Lupatec quase não tem competidores. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição, que vamos ver o que acontece. Pode até ser amanhã, mas provavelmente será quinta. Valeu!